Bom, começando o vídeo aqui, dando as notas aos jogadores de ontem. Santos 1, Corinthians 1, jogo na Vila Belmiro ontem à tarde. O Corinthians saiu na frente com o Depay, fez 1-0 para a equipe do Corinthians e logo a seguir aos 21, aos 18 do primeiro tempo, 1-0 Corinthians e aos 21, 3 minutos depois, o Santos empatou o jogo com o Gabriel Barbosa, o Gabigol, numa bola espirrada, numa bola que onde praticamente o zagueiro do Corinthians entregou a carteira e aí acabou aí onde que o bola desvalou no Neymar, aí sobrou para o Gabigol que foi na cara do goleiro Hugo e tocou na saída do goleiro no contrapé, fazendo o gol de empate. Santos 1, Corinthians 1. Notas do jogo, né? Gabriel Brazão, vamos lá, nota não comprometeu muito, nota 6, tá? Nota 6, aliás, 7,5, vai, 7,5 ao Gabriel Brazão. Não teve tanto trabalho ontem, ainda mais no jogo contra o Corinthians, não teve culpa no lance do gol. Então, para mim, eu acho que dou nota 7,5 para o Gabriel Brazão. O Zé Ivaldo não comprometeu muito, nota, nota 4, né? Não jogou muito bem, mas também não comprometeu, tá? Ainda é um zagueiro que não demonstra confiança na zaga do Santos. Tudo bem que não fez pênalti, graças a Deus, né? Mas mesmo assim, eu acho que para mim o próprio Zé Ivaldo ainda não demonstra confiança na zaga do Santos. Adonis Frias, nota 4,5, também não jogou bem, tá? O Adonis Frias, por mais que ele seja um zagueiro que. O problema do Adonis Frias é que ele é um zagueiro que ele não se aproxima para fechar a marcação. Ele permite que um atacante parta para cima e ele não aproxima uma marcação mais forte para dificultar assim em relação a dar espaços ao adversário. Então, para mim, ele peca muito nesse aspecto. Então, nota 4,5 para o Adonis Frias. Bom, agora o Luan Pérez, nota 4, não jogou bem, tá? Por mais que também ainda ele vem em decadência, caiu muito. Ele é um bom zagueiro, mas só que ele caiu muito de produção, o Luan Pérez. E para variar, foi expulso, já está fora do jogo de quarta-feira na Vila Belmiro contra a equipe do Internacional às 9h30 da noite. Então, o Luan Pérez, nota 4, não jogou muito bem, tá? Apesar do não ter comprometido muito a equipe ontem à tarde. Então, dou nota 4 para o zagueiro Luan Pérez, fora a expulsão, que quase prejudicou o Santos ainda, que ficou com dois jogadores a menos, que ainda por cima acabou perdendo por lesão grave no joelho, o Vinícius Lira, lateral esquerdo, que acabou saindo chorando, né, devido a essa lesão grave que foi constatada no dia seguinte, hoje nos exames lá no CT Pelé. Então o jogador está fora dessa temporada, o lateral esquerdo Vinícius Lira. Oliva, nota 6, jogou bem, tá? Ele entrou muito bem, deu um chute de fora da área no primeiro tempo. No começo com o Santos, nos primeiros 15, 16 minutos, o Santos estava criando chances, estava pressionando o Corinthians, mas depois acabou tomando o gol. Depois, logo a seguir, o Santos chegou ao empate, deu mostras que o Santos poderia talvez até virar o jogo, mas só que acabou acontecendo de fato que o jogo ficasse mesmo 1-1. E o segundo tempo foi horrível, a parte física do time do Santos caiu muito. O Corinthians se aproveitou melhor, tendo mais posse de bola, mas não criou tantas chances de perigos de gols no segundo tempo no gol do goleiro Gabriel Brazão, que não teve muito trabalho. Então, nota 6 ao Oliva. Para mim, ele merece ser titular no meio-campo do Santos, na minha opinião, o volante uruguaio. Teve uma boa atuação ontem. É um jogador que marca, destrói, tem bom passe, tem boa assistência. Então, eu acho que para mim eu gostei muito da partida do Christian Oliva. No lugar entrou o Gabriel Menino, nota 4,5. Ainda não está bem o Gabriel Menino, por mais que ele seja um bom jogador, jogou muito bem no Palmeiras, mas só que eu acho que o Gabriel Menino tem que melhorar em muitos quesitos. Então, eu acho que, para mim, ontem ele não entrou bem, então dou nota 4,5. E Gustavo Henrique, nota 6, jogou bem, tá? É um menino muito bom para mim, tem que ter sequência de jogos. Eu acho que o Vojvoda peca em não dar oportunidades para as jovens promessas
E para mim o Gustavo Henrique dá mostras que para mim ele tem que ser titular no Santos, tem que ter mais minutagens, mais sequências de jogos. Então eu acho que, na minha opinião, o próprio Vojvoda precisa dar mais minutagens, mais chances, mais oportunidades para o Gustavo Henrique, que para mim jogou bem, dou nota 6 para ele, tá? Entrou no seu lugar Roleiser, nota 4. O Roleiser até agora não prova o investimento alto que o Santos teve num atleta que pagou 11 milhões de euros, e quase 70 milhões de reais, vindo do Benfica de Portugal. Então até agora o Roleiser não mostrou a que veio. Então, dou nota 4, não entrou muito bem, muito sonolento, né? Apesar que o Roleiser, ele é um jogador de um bom passe, ele sabe cadenciar o jogo, mas só que ele cai muito de produção. Um tempo ele tá bem, no segundo tempo ele tá morto, ele não consegue correr mais, parece que a parte física é o que pesa ao atleta, então acho que para mim o Roleiser ainda precisa se provar muito no Santos. Tem jogo que ele joga bem, a maior parte dos jogos joga mal. Então, até agora, ele precisa se provar e muito jogando no Santos. Então, nota 4,5 para Roleiser, Benjamin Roleiser. Gabriel Bom Tempo, nota 7. Jogou bem, tá? Como um meia centralizado, mas para mim ele tem que jogar como segundo ou terceiro homem de meio de campo, que é onde que ele rende mais, ainda mais jogando do lado direito do campo. Então, mas mesmo assim, mesmo jogando numa oposição diferente, como meia, nota 7, jogou bem, tá? Jogou bem o Gabriel Bom Tempo, só que depois ele saiu com a lesão na região lombar, sentiu muitas dores, então ele acabou saindo no segundo tempo. Então, jogou bem, tá? Nota 7 pro Gabriel Bom Tempo. Para mim é um bom jogador, é uma peça importante do time do Santos, que para mim é outro jogador que tem que ser titular no Santos Futebol Clube. O Ilharão não entrou bem, tá? Apesar que eu vou dar, para mim, regular, nota 5,5, tá? Nota 5,5 para o Ilharão. Ele é um bom jogador que orienta bem a defesa, é um jogador que consegue cadenciar o time no meio campo, tanto quando o time sai para o ataque, ou também quando o time vai ser atacado, ele orienta a defesa para que ele consiga dar uma proteção a mais para a defesa. Então o Ilharão ele é uma peça importante nesse meio campo do Santos. Então ele entrou, foi regular, nota 5,5, tá? Para o William Arão. E também o Neymar, atuação apagadíssima, nota 3, tá? O Neymar não jogou bem, errou passes. Até agora o Neymar não é o mesmo Neymar como a gente era acostumado a ver na primeira passagem do Santos. Então o Neymar ontem não teve uma atuação muito boa, atuação apagadíssima. Para mim, não suficiente para ser convocado para a seleção brasileira. Mas eu acho que o Ancelotti vai acabar convocando mesmo assim, apesar que o Neymar Júnior ainda está longe de ser aquele jogador que pode render muito mais. É um jogador que pode fazer a diferença. É um jogador que não jogou bem contra o Vasco, mas foi decisivo, fez 2 gols, mas é muito pouco para o Neymar. Ele pode produzir muito mais. Então ontem ele não jogou bem, atuação apagadíssima, errando passes, mal posicionado. Nota 3 para o Neymar, ontem ele não jogou bem, tá? Por mais que possa receber críticas, mas essa é a minha opinião. Pelo que eu vi, o Neymar não jogou bem, tá? Barreal, nota 5,5, foi regular, tá? Eu acho que para mim o Barreal não é o mesmo Barreal do brasileiro do ano passado, mas eu acho que ele precisa melhorar muito e pode melhorar, tá? Eu acho que, na minha opinião, o Álvaro Barreal precisa melhorar demais, muito, o seu rendimento dentro de campo. Depois que ele renovou o contrato, o futebol do Barreal sumiu. Então eu acho que ele precisa melhorar muito, por mais que ele tenha jogado improvisado na lateral esquerda. Então, para mim, foi regular, nota 5,5, não jogou muito bem, mas eu vou dar como regular 5,5 para Álvaro Barreal, tá certo? Vinícius Lira também não jogou bem, tá? Não entrou bem na partida, e por mais que ainda ele precisa melhorar muito, mas é uma pena, né? Agora saiu informação que ele sofreu lesão de LCA, ligamento cruzado anterior do joelho, então ele está fora do restante da temporada de 2026. Então é uma pena, melhoras para ele, que ele se recupere o mais rápido possível. É um jogador de muito potencial, tem 19 anos apenas, ele pode melhorar cada vez mais. Espero que ele se recupere logo e que ele volte melhor ainda
após a lesão grave que ele sofreu. Então, nota 4 para o Vinícius Lira e melhoras para ele, tá? Porque ele saiu ontem com a lesão no joelho e o Santos ficou com 2 a menos. Antes, o Luan Pérez, o zagueiro Luan Pérez, que está fora contra o Internacional quarta-feira, foi expulso. O Santos terminou a partida, o jogo, com 2 jogadores a menos. Não pôde fazer mais substituições, né? O auxiliar que estava no lugar do Juan Pablo Vojvoda. Então, o Vojvoda que estava cumprindo suspensão pela expulsão no jogo contra o Mirassol. Então dou nota 4 para o Vinícius Lira. Melhoras para ele, boa recuperação para ele, que ele se recupere o mais rápido possível. Gabriel Barbosa, o Gabigol, nota 7, tá? Ele, para mim, ele não... Ontem ele jogou, entregou bastante pro time. Não jogou o suficiente, mas ele entregou mais do que o Neymar, na minha opinião. Fez o gol, porque o gol eleva a nota. Então, nota 7 para Gabriel Barbosa. O Gabigol, para mim, mais uma vez, decisivo. E mais uma vez, fazendo gol no Corinthians. Fez no empate 1-1 no Campeonato Paulista. No finzinho de falta, contra o mesmo Corinthians, na Vila Belmiro. E também no mesmo local, na Vila, outro gol contra o rival Corinthians. Então, nota 7 para o Gabriel Barbosa, o Gabigol, tá bom? E também, vamos lá, é um jogador que mais entregou mais do que o Neymar, se fizermos essa comparação atualmente agora, né? Então, entregou mais do que o Neymar. Tassiano entrou, nota 3, não entrou muito bem, tá? O Tassiano não jogou bem, tá bom? Nota 3 pro Tassiano. Ontem, para mim, ele não jogou bem. Agora, o atacante Rony, que jogou improvisado na lateral direita, nota 7. Entregou bastante, jogando de improvisado na lateral direita. Então, nota 7 para o Rony. Para mim, ele jogou muito bem, tá certo? Então, nota 7 para o Rony. E que para mim, ele entregou bastante, teve muita vontade, raça. Gostei muito da postura dele dentro de campo ontem contra a equipe do Corinthians. E Juan Pablo Vojvoda, que ontem não estava dirigindo, quem dirigiu foi o seu auxiliar técnico, cumpriu suspensão automática. O Juan Pablo Vojvoda, para falar a verdade, hoje dou nota 4 para o Juan Pablo Vojvoda, porque ele até agora ele não achou um padrão tático definido no time do Santos. Ele muda demais, já virou um verdadeiro professor Pardal, inventa demais, e o Santos até agora não evoluiu. Enquanto ele não achar um padrão tático definido, um time base para colocar os jogadores melhores de cada posição e o esquema que combina com a característica do time, o Santos não vai evoluir. Não vai conseguir alavancar uma boa sequência de vitórias e esse ano vai ser mais um ano de sufoco, porque o Santos todo ano sempre briga para não cair. Espero que tudo mude no Santos e hoje haveria uma reunião se vai demitir ou não o técnico Vojvoda. Para mim, a diretoria precisa parar de achar, de tipo assim, esperar que se o Santos ganhar, o técnico permanece. O time perde ou empata, vai ter reunião, vai demiti-lo ou não. Então tem que parar com isso. Eu acho que ou já pega, muda o comando técnico, ou vamos sofrer de novo, infelizmente, mais um ano de sofrimento. O Santos Futebol Clube é muito longe de ser aquele clube que briga por títulos como o torcedor santista era acostumado a ver. Tá certo? Bom, no próximo vídeo eu falo sobre Juan Pablo Vojvoda e também sobre Neymar Júnior. Um forte abraço. Valeu, galera. Tchau.